Olá, meus alunos, vamos lá para a nossa revisão? Joga aí na tela, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão da aula de número 30, adaptação dos seres vivos, ok? Nessa aula, especificamente, nós falamos sobre os mecanismos de alimentação. Dentro da questão da alimentação, pessoal, nós vimos o quê? Lembra aí? Nós vimos, por exemplo, o bico, né? A forma, o trato bucal dos animais, de alguns animais. Aí a gente viu a questão aí do bico, aí a gente usou aves para esse tipo de exemplo. Nós vimos lá os psitacídeos, né? A gente viu aquela ave, que não está me vindo o nome, aquela ave com aquele bico lá achatado, não sei se é o colhereiro o nome daquela ave, o nome popular dela, né? A gente viu a questão também do beija-flor. Vimos inclusive eu vou falar aqui olhando para vocês, que não tem muito o que rabiscar nessa. Quando eu digo assim, pessoal, eu vou para rabiscar, né? É porque eu só consigo ir para a tela lá para rabiscar quando eu não estou aparecendo. Por isso que eu digo assim, vamos para a tela para eu ir lá rabiscar. Tá bom, aqui eu não tenho como rabiscar, né? Ó, eu tento e não consigo, por isso que eu sempre falo isso. Como eu não vou precisar rabiscar aqui agora, então, enfim, dá para ficar aparecendo. Então, no caso do mecanismo de alimentação, são justamente esses mecanismos que vão atuar diretamente na forma de você se alimentar, como o bico lá do papagaio, o bico do colhereiro, o bico lá do beija-flor, a língua do tamanduá, até mesmo a anatomia do corpo dele, né, do tamanduá, né? Porque o tipo de dentição que a gente viu da onça, da anta, enfim, são mecanismos que vão atuar na alimentação do indivíduo. No caso, mecanismos de reprodução, a gente viu a questão lá dos anfíbios, o sapinho, ele tem lá o mecanismo de se reproduzir, né? Ele tem lá a fecundação externa, esses óvulos, esses gametas se encontram ali na água e vão gerar novos sapinhos, mas nas primeiras fases de vida, eles são os girinos, que vão ter um tipo de respiração que é adaptada para o ambiente aquático. Porém, no outro estágio de vida, que já é quando ele vira sapo, ele não vive só na água, o sapo, né? Você percebe que ele vive também no ambiente terrestre. Ali ele já tem a respiração pulmonar e também a respiração cutânea, tá? Isso também mecanismos de reprodução. O que mais nós vimos sobre reprodução? Bom, que eu esteja me lembrando agora da aula foi isso aí. Mecanismo de ambiente. Vimos ali tipos de formas de os indivíduos se adaptar ao ambiente onde eles estão. Aqueles que são bípedes, que devido à anatomia original de sua espécie, usam ali as patas, né, para ciscar o chão, no caso aí dos galináceos, e conseguem, através do bico, captar a sua alimentação ali no chão. No caso, a gente tem os quadrúpedes, a gente tem também o macaco, né, que vai o quê? Além dos 4 membros que ele tem para estar ali se equilibrando, ele também tem a cauda dele, que vai servir como uma espécie de um quinto braço, como se fosse uma quinta mão, né? É muito grande a habilidade de um macaco no alto das árvores. Ele se locomove com uma competência muito grande. Então, isso é um mecanismo de ambiente. Isso ajuda a ele sobreviver no hábitat em que ele se encontra, tá bom? No caso aqui, então, nós vimos esses 3 tipos de mecanismo, ok? Claro que durante a aula nós nos aprofundamos mais e falamos mais sobre cada um deles, tá? Mas já aquilo que eu falei, serve para você olhar para um animal, ou qualquer ser vivo que seja, que você consiga visualizar, e você começa a entender evolutivamente o porquê que ele tem aquele formato, né? De alguma forma, a morfologia do indivíduo propicia uma alimentação, uma forma de se locomover, enfim. Ela vai estar sempre ligada a um desses fatores, tá bom? Então vamos lá, vou te dar esses minutinhos aí para você estar desenvolvendo a sua atividade, conversar com o colega, enfim, dar uma pesquisada e a gente volta aí para corrigir o exercício, tá bom? Vai lá!
Voltamos agora para a correção da nossa atividade, né? Lembrando que agora a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o quê? Sobre os mecanismos de ambiente, reprodução e alimentação. Todas as vezes que a gente olha para o indivíduo, né, a gente vai ter algumas características que denunciam o tipo de vida desse animal, né, ou desse ser vivo. Nós temos aqui, por exemplo, a gente tem uma boca, né, e a gente tem as mãos livres. Então, muito provavelmente, a gente vai se alimentar dessa forma, usando as mãos, né? No caso lá das aves, vocês viram que os bicos são adaptados para os tipos de alimento que eles têm, né? No caso do tamanduá, né, a linguinha dele fininha também entra ali, o quê? Naquelas caverninhas dos formigueiros e casas de cupim, né? Enfim, então é sempre importante você observar esses fatores. Do ponto de vista biológico, você começar a analisar a natureza e suas informações, né? Porque tudo está, na natureza, tudo está te informando ali o porquê de muitas coisas. A gente que às vezes a gente não está ligado em certos assuntos, então a gente não olha com aquele propósito. Mas a partir de agora eu tenho certeza que você vai observar em alguns seres vivos, né, as suas necessidades adaptativas. Mas vamos lá, joga aí na tela a primeira questão, tirando dúvidas. Mecanismo adaptativo que utiliza membros locomotores, né, quadrúpedes, bípedes, caudas, asas para a sobrevivência na terra, água e ar. Este mecanismo corresponde a quê? Mecanismo de defesa? Mecanismo de ambiente? Mecanismo de alimentação? Mecanismo de reprodução? Ou mecanismo de locomoção? Veja bem, pessoal. Mecanismo adaptativo que utiliza membros locomotores tinha sumido ali. Bom, membros locomotores, levem em consideração o fato deles serem quadrúpedes, bípedes, usarem cauda ou asas para a sua sobrevivência. Onde? Na terra, na água e no ar. Onde que está a chave dessa resposta aqui, pessoal? Terra, água e ar. Aí eu te pergunto, isso são tipos de quê? De alimentação? Não. Isso são tipos de reprodução? Não. Isso relacionado à sobrevivência de um indivíduo, né? Se eu digo que ele vive na água, que ele vive no ar ou que ele vive na terra, eu estou me referindo a qual tipo de informação de um ser vivo? Eu estou me referindo ao ambiente, pessoal. Quando eu digo terra, água ou ar, isso é ambiente onde um ser pode viver. Então, no caso, o mecanismo adaptativo que utiliza os membros locomotores, quadrúpedes, bípedes ou caudas ou asas, o que esses órgãos, né, essas quatro patas, essa forma de andar bípede, a cauda do macaco, essas asas, o que elas têm a ver com relação à adaptação de um indivíduo? Elas têm a ver com o ambiente, né? Elas têm a ver com a sobrevivência, levando em consideração o tipo de ambiente. Logo, mecanismo de ambiente, B de bola, ok? Essa aí, pessoal, tá fácil porque quando eu cito terra, água e ar, automaticamente eu estou me referindo a ambiente. Aí não tem o porquê eu confundir com algo sobre mecanismos de reprodução, né, ou mecanismo de alimentação. A chave está nessas três palavrinhas. Terra, água e ar são um tipo de ambiente.
Logo, são o fato das 4 patas, ou das 2 patas, ou de caudas e asas, tem a ver com a sobrevivência desse indivíduo dentro de um ambiente. 2. Desenvolvimento parcialmente dentro de ovo e no interior do organismo materno. Este é um tipo de mecanismo de adaptação reprodutiva que ocorre em alguns animais. Estes recebem, portanto, a classificação de, se liguem, ratitas, ovíparos, vivíparos, onívoros, ovovivíparos. Tem uma questão aqui que pode te confundir. Aliás, na verdade, tem 3 aí que pode vir na tua mente assim, é isso, aí depois tu pensa, não, acho que é isso, e depois tu fala, não, acho que é essa outra. Que, olhando, você pode confundir. Mas, sabendo o conceito de cada uma delas, você vai automaticamente matar a charada. Tá, vamos lá. Letra A, ratitas. Ratitas tem a ver com a questão de um indivíduo ser desenvolvido dentro ou fora da mãe? Esse termo tem a ver com isso? Que você saiba? Aí você pode pensar assim, professor, pelo que eu lembro, a gente não estudou isso quando se tratou de reprodução, o fato de ser ratitas. Pois é, realmente, porque isso não tem nada a ver com questão de ovíparo, vivíparo, enfim, onívoros, tá? Ratitas, pessoal, são aves que não voam, tá? Por exemplo, os galináceos, os avestruzes, né? A ema, elas não voam, não é característica dessas aves voarem, tá? Então são aves ratitas. Aí só para nível de informação, as que voam, né? Eu vou até apagar aqui. Já serve como informação para ti. Ratitas, aves que não voam. Aves que não voam, tá? No caso, aí você pode... E as que voam? São as chamadas carinatas. Tá? Voam. Então, só para nível aqui de informação, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Tá? Ratitas são aves que não voam e carinatas voam. Tá? Não é o assunto aqui dessa aula, mas como tem essa palavra ratitas aí, só para tu entender o porquê que não é ela, eu estou te provando que ela não tem nada a ver com o assunto. Tá bom? Então, é isso. Eu vou apagar aqui, tá bom, pessoal? Só para... É mania de professor. A gente gosta de... Tem uma informação, a gente quer elucidar ela, por mais até que ela nem tenha a ver com o assunto. Beleza, então, ratitas aqui não são. Tá? Ovíparos. O que são ovíparos? São animais que botam ovos, ou animais que se reproduzem, né? Nascem ali através de ovos. Tá bom? Na questão está dizendo aqui, o desenvolvimento parcialmente dentro, parcialmente, parte desse desenvolvimento é dentro do ovo, tá? Parcialmente. No caso dos ovíparos, pessoal, o desenvolvimento é totalmente dentro do ovo. Né? Quando você vê lá uma galinha, um pintinho nascendo, ele nasce ainda mal formado e vai terminar de se formar em algum outro lugar? Não, ele já nasce pronto. Só que ele pelo fato dele de ser de uma espécie ovípara, ele vem dentro do ovo. Mas nesse caso aqui, não. Ele se desenvolve totalmente dentro de ovo. Nesse caso aqui, a questão está dizendo, parcialmente dentro de um ovo. Vivíparos. Olha que interessante. Dá um exemplo de vivíparos, pessoal. Olhou para ti mesmo? Então acertou. Né? O ser humano, ele é vivíparo. O cachorro, o gato, enfim, os mamíferos, né?
que vai alguns não, né? Mas o que vai acontecer nos vivíparos, pessoal? São animais que nascem, eu vou dizer assim, uma forma de você entender melhor, né? Nascem prontos, a gente já nasce desenvolvido, pessoal. A gente não vai se formar ainda, está faltando formar a cabeça, falta formar o braço, não. A gente já nasce pronto, no formato que a gente vai ser quando adulto. A gente apenas vai se desenvolver e a gente vai crescer e desenvolver os nossos órgãos, enfim, né? Mas a gente não está incompleto quando a gente nasce. Então, nesse caso aqui, não é, porque se a gente nasce pronto, então quer dizer que não é parcialmente, né? A gente nasce pronto. Onívoros tem a ver aqui com a questão da alimentação. Onívoros tem a ver com a questão do indivíduo se alimentar de vários tipos de alimentos, né? Como vegetais e carne, a gente pode definir assim. Mas dentro disso, ele vai embora, cheirou, agradou, ele come, né? Então, os ovovivíparos, pessoal, são o quê? É um tipo de desenvolvimento em que o indivíduo ele se desenvolve parcialmente dentro do ovo e no interior do organismo materno. Lembra que eu falei do tubarão? O tubarão ele é um exemplo disso. Ele nasce, ele está dentro do ovo, lá dentro da mãe dele, e lá dentro da mãe dele ele sai desse ovo, mas continua dentro da mãe ainda. E a peia já acontece lá mesmo, né? Com os outros irmãos dele mesmo já começa a briga para sobrevivência. Muitas vezes um acaba matando o outro. Então, letra I. Em relação às informações obtidas sobre a adaptação das aves ao voo, podemos perceber que existem aves que não podem voar, como a ema e o avestruz, né? Sendo chamadas de aves ratitas, é o que eu falei ainda há pouco. Que característica é exclusiva de ave ratita? Interessante essa, pessoal, porque tem informação bem legal. Asas e coração com 4 cavidades, externo achatado, penas impermeabilizantes, coração com 4 cavidades, possuem bico e asas. Bom, pessoal, dessas características, aqui está relacionado ao fato delas não voarem, né? É a letra B. O externo, pessoal, olha aqui para mim. O externo, no caso, ela é esse osso aqui, ó. Deixa eu pegar até o microfone. Esse osso é onde as costelas, no caso aqui da gente, elas se encontram, né? E o que vai acontecer? No caso aí das aves que voam, elas têm essa musculatura peitoral muito desenvolvida por causa do bater das asas. Então é como se elas estivessem malhando, né? Naturalmente. Então elas têm essa musculatura desenvolvida. Elas voam. Essa região é rica em músculo. As que não voam não têm essa característica. Portanto, o externo delas é mais achatado, é menos desenvolvido. Tá bom? Então isso está ligado ao fato delas não poderem voar, né? É algo que está relacionado. Então, letra B de bola. Vamos lá. Próxima questão. 4. Em relação ao formato e disposição dos dentes, os animais podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. O porco, lobo-guará, morcego e esquilo são mamíferos, de pequeno e médio porte, cuja dieta apresenta-se bem variada, incluindo sementes, frutos, insetos e etc. Assim sendo, podemos dizer que estes mamíferos são todos o quê? Insetívoros, onívoros, carnívoros, iliófagos, né? Herbívoros. Então, ó, o porco, o lobo-guará, morcego, esquilo, pequeno e médio porte, cuja dieta apresenta-se bem variada. Tá certo. Então, se é bem variada, podemos dizer que são onívoros. 5. Dentro do mecanismo de adaptação reprodutiva, há espécies que apresentam desenvolvimento incompleto. Esses são organismos conhecidos por apresentar metamorfose, ou seja, eles apresentam transformações durante os ciclos de vida, tá, pessoal? Esquematize um exemplo de animais com esse tipo de desenvolvimento.
Tá aqui a resposta, né? A gente colocou aqui um sapinho e ali uma mosca, né? No caso ali foi um inseto, né? Parece um culex ali, um culicínio, um carapanã, sei lá. Mas enfim, são insetos. Tá bom, pessoal? Então tá aí, esse próprio desenho já é a resposta da questão. Vamos ficando por aqui. Falamos aí de mecanismo de alimentação, reprodução e de ambiente. Deu um branco aqui. Tá? Até a próxima aula, vamos para frente.